Faltam menos de 150 dias para a estreia do filme Deadpool e Wolverine. Você está tão ansioso como eu? Então, provavelmente, vai precisar saber quem é Cassandra Nova, pois ela foi recentemente confirmada como uma das grandes vilãs do filme. Você já conhecia ela ou só ouviu falar agora por causa do filme do Deadpool? Eu nunca nem vi. Eu vou te dar todos os detalhes dessa personagem desconhecida para muitos, mas ela é tão poderosa que foi a responsável por um dos maiores genocídios da história dos quadrinhos. Let's go! Aproveitando que foi confirmada como uma das vilãs do filme Deadpool 3, hoje a protagonista do segundo episódio da série do canal Maldade Pura é Cassandra Nova. Cassandra Nova aparece por primeira vez na edição 114 de New X-Men lá em 2001. Ela é uma Mumudrai, que é um espírito parasitário da mitologia alienígena Shi'ar, a mesma raça da princesa Lilandra. Essa entidade é ao mesmo tempo o igual e o oposto de uma pessoa, e supõe-se que cada indivíduo deve lutar contra eles antes de nascer, mas raramente assumem uma forma física. Podemos dizer que a Cassandra é o anti-eu do Charles Xavier. Mas devido ao incrível potencial genético dele, ela resolveu copiar o DNA e assumir sim uma forma física. Foi essa conexão a que fez dela uma espécie de irmã gêmea do mal, distorcida do professor. Por isso, tecnicamente, ela é uma mutante. De fato, isso foi discutido durante muito tempo, se ela era ou não uma mutante. E finalmente se resolveu e se decidiu que sim, era uma mutante, agora há pouco tempo na série Marauders, que saiu em 2019. Mas voltando para a história, Xavier sentiu ainda no útero da mãe a presença e a intenção maligna da Cassandra. E quando ela percebeu isso, viu em perigo seus planos, por isso tentou enforcar ele com o cordão umbilical. Aí isso ocasionou uma guerra psíquica de forças enormes, ainda sendo eles fetos, o que ocasionou o aborto de Cassandra, a expulsão do corpo físico dela. Imagina a dimensão da maldade dela, que já desde feto tentou matar o irmão. Mas como basicamente a essência dela é o que importa, lembrando que ela é uma espécie de espírito, ela conseguiu sobreviver como uma massa celular caótica grudada numa parede de esgoto durante décadas, enquanto ela tentava reconstruir seu corpo físico e melhorava suas qualidades para imitar os seres humanos. Nesse tempo que ela passou, como essa forma meio gosmenta, meio que enlouqueceu. E na mente delirante dela, ela começou a achar que apenas ela e Xavier eram reais. Então, seu único propósito na vida passou a ser se vingar de Xavier e destruir tudo que tinha a ver com eles, principalmente os mutantes. A Cassandra tem poderes comparados aos de Xavier, pois imagina, depois de copiar o DNA dele, ela adquiriu poderes mutantes como a telepatia, a telecinese e a habilidade de projetar uma forma astral. Ela pode copiar o DNA de uma pessoa para criar um corpo físico do nada. Ela também pode manipular o DNA de outra pessoa, e ela é capaz também de desintegrar tecidos com um simples toque. Um dos atos mais infames da Cassandra foi liderar um exército de sentinelas com os que massacrou mais de 16 milhões de mutantes na ilha de Genosha, que era uma ilha onde uma vez os mutantes tinham sido escravizados, mas depois da liberação tinha se convertido numa mega nação mutante tão avançada que era comparável a Wakanda. Nesse momento da época do genocídio, o Magneto estava lá e acreditava-se que ele tinha morrido nesse ataque. Só por esse fato, a Cassandra se tornou uma das vilãs mais destrutivas de toda a série. Ela odeia os mutantes pelo que representam para Charles Xavier. Nos quadrinhos, a missão dela é destruí-los por completo, porque na mente enlouquecida dela, desse jeito, ela ia conseguir se vingar do irmão. Isso aqui é loucura, né? E falando em loucura, você ainda não se inscreveu no canal? Ah, se inscreve logo! E é claro que essa foi só uma das histórias que ela aparece nos quadrinhos, pois a Cassandra aparece em várias histórias nos HQs. Para você ter uma ideia do poder dela, em uma das histórias ela consegue controlar o corpo e a mente do Xavier. E depois disso ela consegue entrar no cérebro, pois assim ela ia conseguir aniquilar todos os mutantes de uma vez. Ela só não conseguiu porque a Jean Grey conseguiu de algum modo separar a mente de Xavier da mente de Cassandra e assim expulsar a Cassandra do corpo de Xavier. Mas olha, a Jean só conseguiu isso porque estava com a manifestação da Força Fênix. E depois desse fato ela ficou sem corpo novamente. Quando reapareceu, ela estava com o corpo da Negasonic Teenager Warhead,
que ela tinha morrido nos quadrinhos em Genosha. Será que isso vai ter alguma relação no filme? O que você acha? Deixa pra mim nos comentários. Em outro arco, em outra história, a Cassandra criou uns nanobots que serviam para amplificar o seu poder de controle mental. E ela conseguiu implantarem no cérebro de inúmeras pessoas. Com isso, ela conseguiu dominar milhões de seres humanos, incluso governos. Tudo isso com o objetivo de gerar máquinas de ódio aos mutantes e assim aniquilar Krakoa, a nova nação mutante. Os Vingadores precisaram se unir aos X-Men para conseguir criarem juntos uns capacetes ao estilo do Magneto. Eles distribuíram para a população e só assim conseguiram bloquear o controle mental massivo da Cassandra. Ela já conseguiu bloquear as habilidades telepáticas de Xavier. Ela já conseguiu criar um escudo psiônico. Ela já desintegrou o tecido completo do braço de Wolverine. E ela conseguiu fazer seu corpo intangível a tal ponto que ela resistiu uma explosão direta do Cíclope. Cassandra também pode manipular o DNA que copiou das outras pessoas para atuar como fator de cura rápida e pode até imitar a voz de outras pessoas. Agora, minha grande pergunta é a seguinte: a Jean Grey nos quadrinhos é quem basicamente desbarata os planos da Cassandra sempre. Será que ela vai estar no filme de Deadpool? O que você acha? E se for assim, que atriz você gostaria que interpretasse a Jean? Conta pra mim nos comentários. Apesar da Cassandra ser uma personagem relativamente nova, já que foi criada há uns 40 anos quase depois dos X-Men, tem muitos detalhes ainda sobre ela nos quadrinhos, porque ela já participou de várias histórias nos HQs. Não tem dúvida que ela é uma vilã incrível, capaz de desafiar de igual a igual até os X-Men mais poderosos. Aqui na série Maldade Pura eu vou te contar tudo sobre os vilões, sua origem, seus poderes, suas capacidades e os fatos mais importantes para você conhecer do que eles são capazes. No primeiro episódio eu contei a história do Wilson Fisk, o rei do crime. Vou deixar o vídeo por aqui. Mas agora me conta, você está curtindo a série Maldade Pura? Eu quero saber que vilão você acha que deve ganhar um episódio. Deixa nos comentários. Bom pessoal, por hoje é isso. Valeu pela companhia e até o próximo vídeo. Tchau!